Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Chegando aqui para nossa live de terça-feira. Saudade de estar aqui com vocês batendo papo novamente. Turma de sempre entrando aqui, pessoal fiel, né? Todo mundo chegando, doutora Marian, minha grande amiga, que é sempre uma das primeiras a entrar. Então hoje, pessoal, nós vamos fazer uma live aqui com uma convidada, uma amiga minha. Fala, João! Tudo em paz, meu amigo? Doutora Carla Zaguri, que é lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. E a doutora Carla, ela atende também em São Paulo. E é uma grande amiga, e de forma que hoje a gente vai bater um papo aqui hoje, falando a respeito de alterações hormonais, né, de alterações metabólicas e relacionadas à obesidade. Então, de forma que isso aqui é um assunto que eu gosto muito de falar, que já falo há muito tempo. Todos aqueles que me seguem aqui, aqueles que são meus alunos, já sabem disso aqui também, né, que é um assunto que eu gosto muito de falar e que é um assunto que está mais do que nunca, sempre esteve, mas a cada dia que passa, mais up to date aí. E a gente tem que encarar e tratar realmente o problema da obesidade como uma doença, como de fato é uma doença, e até CID tem para obesidade, né? Não dá mais para a gente ficar romantizando a obesidade com essa questão do obeso saudável. Não tem, gente, não tem. A gente já está vendo vários acontecimentos aí com pessoas famosas, conhecidas aí da mídia, do mundo todo, né? Tendo problemas relacionados à obesidade. Um dia desse foi uma atriz plus size que tinha aí muito jovem, que faleceu precocemente em consequência de complicações relacionadas à obesidade. Então, é uma coisa que não dá mais para ser romantizada, não é uma coisa que dá mais para a gente ficar levando assim, de uma forma, sabe, sem pegar realmente firme, porque talvez a doença que mais gere outras doenças, características do processo de envelhecimento e doenças potencialmente fatais, né? Porque é uma doença iminentemente de cunho inflamatório. Então hoje a gente vai discutir aqui com a doutora Carla, minha amiga. Deixa eu ver se ela já está por aqui, para a gente poder convidar a Carla para poder entrar aqui. Vamos lá. Deixa eu já chamar ela, para que a gente já comece a bater um papo. Tá aqui. Para Carla, esperando ela chegar aqui para a gente já poder Olá, começar. Tá chegando. Fala, Carla! tudo bom, Boa querido? noite, minha amiga. Tudo em paz com você? Antes de mais nada, Que coisa boa te antes de ter mais nada, eu queria aqui. agradecer demais. O Ronald, além de um amigo querido, é um profissional assim do mais alto gabarito e é um médico no qual eu me inspiro sempre, desde o início lá, há uns 10 anos, acho que mais, né, Ronald? Nem vou falar quanto tempo Bastante que tempo, né? eu fiz a minha pós de longevidade, tu foi meu professor, inclusive. Então, é uma honra realmente falar contigo. Eu gosto muito do teu trabalho, é incrível, tu é uma pessoa, meu Deus, maravilhosa. Então, realmente, é muito bom quando a gente consegue Obrigado, encontrar querida. assim, essas pessoas que a gente admira, que a gente acompanha e trocar ideias, né? Trocar conhecimentos, trocar Isso. experiências, porque embora a nossa linha inicial, né, seja muito parecida, que a gente se preocupa muito com a questão integrativa da saúde, né? Porque o organismo é um Sim. só, né? Embora ele seja dividido pela ciência médica em várias categorias, né? A cardiologia, nefrologia, enfim. O corpo não tem nada a ver com isso, né? Ele funciona de maneira integrada. E é assim que ele tem que ser visto. Porque sobre o risco, sobre o problema de não conseguir ser identificado exatamente qual a alteração. Se a gente eventualmente focar só numa área, muitas vezes a gente vai pecar por não fazer um diagnóstico completo. E é por isso que muitas vezes o tratamento não é eficaz e as respostas não são suficientes para aquela necessidade daquele organismo de forma individual. Então, sempre ver a pessoa de forma individualizada, porque é assim que nós somos, né?
respeitar as individualidades e avaliar o corpo como um todo. Então, essa proposta é algo que me encantou já desde sempre. E eu acho que é a única maneira que eu acho que é correto realmente de fazer uma avaliação. A minha origem, né, é a nefrologia, e a nefrologia sempre estudou o corpo desta forma. Então, é assim que eu enxergo. Eu sempre enxerguei, não consigo enxergar de outro jeito. Pois é, Carla. Você tem toda a razão, minha amiga, toda a razão. E olha, que a nefrologia é uma das especialidades assim mais completas dentro, que eu considero dentro da medicina, porque é clínica médica pura, é fisiologia pura, tem que estudar muita bioquímica, né? Para saber entender desses equilíbrios todos aí. Então, de forma que realmente eu respeito muito essa especialidade e admiro muito as pessoas que se dedicam a ela. E eu fico muito feliz em ver que uma pessoa extremamente competente como você, uma nefrologista, conseguiu já muitos anos atrás, desde aquela época, né, assim como eu também, como tantos outros colegas, sair daquela caixinha, daquela coisa, né? Vamos chamar a partir de agora de convencional. Eu não gosto desse termo, falar cartesiano, dessa coisa convencional, essa coisa eclética, assim, fechada, para poder abrir um pouquinho a cabeça e entender realmente que o corpo humano não foi dividido em capitanias hereditárias, que determinadas especialidades vão tomar conta de uma coisa ou de outra, né? E, principalmente, entender e vir para um modelo de medicina onde a gente trata a causa dos problemas, e não ficar passando medicamentos para poder tratar sintomas. E antes de você chegar aqui, cara, eu estava falando que a gente ia bater um papo hoje a respeito de obesidade, e que a obesidade ela não é uma doença, não é uma entidade assim que dá para ser romantizada mais do jeito que era antigamente, né? De se falar, não, a obesidade, o gordo Ou saudável, então considerar a obesidade não como um existe estilo de isso. vida, A uma opção obesidade é uma pessoal, doença. né? Algumas pessoas ainda falam, é uma opção pessoal, eu que gosto, assim. Não é questão de gosto, é questão de saúde, é diferente, né? Não é questão estética, né? E eu sempre acredito que a estética e a saúde não tem como andar separadas, são coisas que estão ligadas obrigatoriamente. Se a pessoa não tem saúde, ela não tem estética. E o contrário é verdadeiro também, né? Então, é aquela questão integrativa, realmente. O corpo fica bonito porque ele é saudável e não o contrário, né? Eu vejo assim. Exato. Você tocou num ponto aí importantíssimo, porque muitas pessoas vêm nos procurar, né? Na intenção de resolver problemas estéticos, muitas vezes, e achando que a gente vai ali tratar aquelas questões, aqueles inestetismos que a pessoa está apresentando naquele momento. Mas eu sempre digo, né, que são alterações metabólicas que cursam com alterações hormonais que provocam esses inestetismos. E quando a gente trata, quando a gente corrige essas alterações metabólicas, alterações hormonais, a gente elimina aquela situação, aquele fator Sim, a que origem provocou do aquele problema. inestetismo. E, consequentemente, a estética vem. Né? Consequentemente, a beleza vem. Você foi perfeita, você foi cirúrgica nisso aí. De que a beleza tem que vir De de outro dentro jeito, para ela não fora, se e não sustenta. apenas de Não fora é para à toa dentro. que Né? muitas cirurgias plásticas, em poucos anos, perdem o seu resultado, né? Então, muitas lipoaspirações, muitas abdominoplastias, depois de 2, 3 anos, 5 anos, a pessoa, eu fiz a cirurgia e perdi. Por quê? Porque a saúde não foi tratada. Foi simplesmente tratado um processo específico, localizado. Mas o corpo voltou a desenvolver aquele problema, porque o problema de verdade nunca foi efetivamente corrigido, né? Nunca foi diagnosticado, na verdade. antes de tratar, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? O mais importante, na verdade. O mais difícil, eu vejo, né? E o diagnóstico é algo muito individualizado, muito personalizado. Muitas vezes o paciente vem com uma queixa, eu estou muito cansado, não tenho energia para mais nada, não tenho força, não tenho... E aí eu faço a bioimpedância nele e ele me diz, mas doutor, meu problema não é estético. Mas eu não estou avaliando a sua estética, mas a bioimpedância vai nos dizer também uma série de situações metabólicas que podem estar influenciando nessa sua causa. Porque, obviamente, quando o paciente nos busca por um objetivo,
O nosso foco precisa ser aquele objetivo, mas a gente tem que entender o todo para poder realmente atender as necessidades específicas dele e, de uma maneira mais abrangente, outros processos que às vezes ele nem sabia que existiam vão estar sendo corrigidos para que a gente atinja o nosso objetivo também, né? Então, é esse o processo. Por isso que uma consulta não pode durar meia hora, não pode durar uma hora, pelo menos uma consulta inicial, onde a gente está conhecendo um caso. Não sei, para mim é impossível, eu sei que para ti também é. Porque a gente precisa fazer uma análise, não é verdade? E a análise precisa ser completa, não tem outra forma. Exato. Senão a gente vai pecar, coisas vão deixar de ser avaliadas, vão deixar de ser identificadas. E assim, o todo não vai ser corrigido, né? Então, essa visão mais integrativa é algo no qual eu sempre acreditei. E quando eu conheci vocês, conheci o Ítalo, conheci todo o pessoal rebelde da medicina, eu falei assim, meu Deus, é isso, sabe? É isso. Graças a Deus. Encontrei a minha turma, né? Porque assim, será que eu sou uma maluca, né? Porque a nefrologia nos ensina isso. Só que a nefrologia trabalha muito em cima da doença, né? É o foco principal. Mas a gente tem uma visão global. E como eu trabalhava também na época com transplante renal, uma série de outras situações, então a gente via o antes, né, da doença, a correção da doença e o pós. Então a gente vê assim como o organismo responde de maneira múltipla, né? Quando a gente realmente consegue corrigir a origem dos processos. Então, a minha busca sempre foi pela origem. Eu sempre brinco com os pacientes, né? Quando a gente tem uma infecção na garganta e ela é bacteriana, não adianta eu tratar com paracetamol só para tirar a febre, né? A gente pode até eventualmente corrigir a febre, porque ela pode também nos incomodar, mas o objetivo é tratar a bactéria que está incomodando. E isso é uma coisa geral, não é diferente. Qualquer outro processo que a gente tenha, a gente precisa identificar a origem. E atendendo a origem, corrigindo a origem, não sei, parece que é milagre, parece que é uma mágica, que o corpo responde de uma maneira assim incrível. E um paciente que está com queixos de décadas, às vezes em poucos meses, às vezes em semanas, ele vê uma diferença incrível, ele percebe, né? Então, não é o exame que diz que ele está melhor, é ele que vê. Então, isso que eu acho fascinante na medicina, né? E todos os meus pacientes, depois de algum período, eles sabem muito de medicina, porque eu faço questão de ensinar, porque eu acho importante que a pessoa entenda o que ele está fazendo, né? É um entendimento que eu acho que é necessário para que a pessoa realmente tenha convicção daquilo, uma visão maior daquele processo terapêutico no qual ele faz parte e no qual ele tem que participar ativamente, senão realmente não vai funcionar. Não é uma varinha mágica, né, que a gente vai ali e diz, fica bem. É um trabalho que precisa ser feito em conjunto, o médico, o paciente, e é uma coisa mágica, assim, que eu sou apaixonada. Cara, vamos lá. Então, já que você tocou nesse ponto aí da gente tratar a causa do problema e não ficar tratando sintomas apenas, né? Conta para o pessoal aí, comenta alguma coisa a respeito de como é que inicia esse processo de obesidade, quais são as principais alterações hormonais iniciais que acontecem para que a pessoa comece a dar o start que vai gerar alterações metabólicas, alterações hormonais, culminando até no processo relacionado que, na verdade, a obesidade, em geral, ela é multifatorial, né? Mas, quando a gente vai pincelar a questão hormonal, na minha visão, é um dos fatores, um dos maiores responsáveis por esse processo, né? E isso não é simplesmente uma deficiência hormonal, é um processo, é a cascata hormonal que está totalmente envolvida. Então, por exemplo, a melatonina é o mais potente, um dos mais potentes antioxidantes que nós temos no organismo. Ela não só tem o papel de antioxidante, mas ela também favorece a produção e a liberação de outros antioxidantes no nosso corpo, também incrivelmente potentes. Sem falar que ela é um antagonista do cortisol, né?
Então, quando nós temos esse desequilíbrio melatonina-cortisol, ou por questões de estresse excessivo, ou por questões de estresse externo, né? Problemas pessoais, enfim, tudo isso vai desencadear esse desequilíbrio. Só aí nós já temos um grande processo de desbalanço hormonal. Além da alteração desses hormônios, que são extremamente importantes, eles vão desencadear alterações em outros hormônios, que vão favorecer incrivelmente o ganho de gordura. Por exemplo, se o cortisol fica alto e a melatonina fica baixa, o pico da liberação, por exemplo, da testosterona vai ser prejudicado por esse processo que, infelizmente, é muito comum hoje em dia, né? Alterações de sono, estresse excessivo, problemas pessoais, problemas financeiros, disbiose, tudo isso pode desencadear essas alterações hormonais. E assim, o que acontece? Testosterona é produzida em menor quantidade. Ou ela tem uma capacidade de ligação aos seus receptores de forma menos eficiente. Dessa forma, um grande hormônio anabólico e anti-inflamatório, que é a testosterona, deixa de agir da forma como poderia nos auxiliar, né? No homem, a testosterona é um dos anti-inflamatórios mais potentes que tem, né? Na mulher, nós temos também o estradiol, mais ou menos relacionado, mas ele também é importante para as mulheres. Então, aí nós já vemos, já citamos assim, rapidamente, já pincelamos em poucos minutos, uma série de desequilíbrios hormonais que vão favorecer incrivelmente o acúmulo de gordura. Além disso, a redução do pico da melatonina também vai induzir a uma redução do GH, por exemplo, que também é um hormônio anabólico, é um hormônio de regeneração, é um hormônio que favorece o aumento do músculo, que favorece a redução do acúmulo de gordura. Então, só aí, ó, 5 minutos. A gente já citou uma série de fatores que vão favorecer, independente. E eu nem citei, eu nem falei ingesta calórica, eu nem falei atividade física. Isso exclusivamente por esse desequilíbrio hormonal, nós já favorecemos de forma incrível o acúmulo de gordura e a redução da produção muscular. Sem falar que isso também pode estar associado aos níveis de insulina alto, né? Que a insulina naturalmente favorece também o acúmulo da gordura, a produção da gordura, vamos dizer assim. Então, eu vejo assim que realmente o processo de ganho de gordura corporal e dificuldade de perda de peso, que é uma grande parte da população, infelizmente, ainda passa por esse processo, tem muito uma relação direta, um envolvimento incrível nesse desequilíbrio hormonal, que infelizmente é muito fácil de ser atingido pelo dia a dia que nós vivemos, pelo estresse, por uma série de fatores, né? Além de o estímulo, né, celulares, outras coisas que também favorecem, né, outros tipos de estresse, além de prejudicar o sono. Então é uma cascata, né? É uma coisa assim, é uma bola de neve que cresce e se retroalimenta. Então, o paciente chega no consultório com uma testosterona baixa, aí a única medida que ele tem é a testosterona. E aí vai lá e repõe a testosterona. Ótimo, no início, no primeiro mês, ele vai se sentir muito melhor. Mas e depois o que acontece? Essa testosterona vai se converter em estrogênio, estradiol principalmente, né? Tanto no homem quanto na mulher também. O estradiol em excesso trazem processos muito negativos, deletérios, principalmente a questão cerebral, né? Então, na mulher, o desequilíbrio estradiol-progesterona é algo que pode trazer até doenças, né? Tem uma série de patologias que tem na sua origem esse desequilíbrio, né? Mas no homem ainda é mais intenso o processo, porque o homem não precisa do nível de estrogênio elevado, ele tem que ter uma relação estrogênio por testosterona adequada, e essa relação se perde quando a conversão é acelerada pelo excesso de gordura, porque a gente não pode esquecer que a aromatase tem uma concentração nas células adiposas. Então, quanto maior as células adiposas, maior a conversão de testosterona e estradiol. Então, e aí nós começamos com os processos que agora... Vamos lá.
Vamos tentar. Que você dê uma passeada aqui sobre tudo, né? Uma pincelada sobre Eu tudo. fui pincelando E aqui. aí talvez tenha algumas pessoas aí que não acompanham esse raciocínio dessa cabecinha que trabalha a 1000 por hora. Mas vamos tentar. Eu achei muito legal quando você falou da questão dessa relação cortisol e melatonina e tudo mais, porque da mesma forma que na mulher o estradiol e a progesterona eles têm efeitos opostos, mas ao mesmo tempo andam com as mãozinhas dadas, o cortisol e a melatonina é da mesma forma, né? Do mesmo jeito. Então, o cortisol é aquele hormônio cíclico, pulsátil ao longo do dia, que ele vai, naqueles momentos do seu pulso, estimular a energia nos momentos que a gente precisa e vai também não apenas estimular aqueles principais momentos que a gente precisa de mais energia, mas também sinalizar para receptores hormonais que precisam ficar sensíveis de outros determinados hormônios que vão se encaixar naquele receptor naquele momento. E da mesma forma, curiosa, porque a gente evoluiu nesse planetinha aqui, que passa 12 horas com luz e 12 horas com ausência de luz, né? Então, é nesses momentos, na presença ou na ausência de luz, que a gente vai produzindo determinados hormônios e inibindo outros tantos hormônios. E o mais legal disso tudo é que na mesma hora, durante a noite, que o meu cortisol começa a cair, é o momento que a minha melatonina começa a se elevar. E nesse momento que a melatonina se eleva, ela vai não apenas induzir ao sono e à reparação, e como você disse muito bem, aqueles que acham que a melatonina é apenas um hormônio que vai ajudar as pessoas a dormirem melhor, estão redondamente enganadas. A melatonina ela é o mais potente antioxidante direto que a gente conhece na natureza. Aliás, é a única substância que consegue combater ali um radical livre, estabilizar um radical livre, sem se tornar um outro radical livre, e ao mesmo tempo ela estimula o nosso fígado também a produzir outras substâncias antioxidantes. Mas o interessante, como você falou, é que se a gente quebra esse ciclo circadiano de dormir no momento adequado, ou de proporcionar determinados comportamentos que me dão picos de cortisol na madrugada, isso, eu vou diminuir o meu pico de melatonina na madrugada e, com isso, eu vou perder a sinalização para outros hormônios que são hormônios, antes de qualquer coisa, hormônios anti-inflamatórios. E você citou muito bem o exemplo do GH. O GH, que é o hormônio do crescimento, você sabe que o grupo do qual a gente participa acha esse nome inadequado, porque o hormônio do crescimento ele só tem essa função de crescimento na infância e na adolescência. Se ele não fosse importante para a gente, nós não continuaríamos a produzir o GH ao longo de toda a nossa vida, né? Em todo o processo de senescência. Mas o GH é, antes de qualquer coisa, um hormônio de reparação. É como se fosse aquele faz tudo, né? Que vem na nossa casa ou no nosso prédio, quando você tem aí, por exemplo, um problema elétrico, hidráulico ou qualquer outra coisa que seja, o cara ele é chamado lá para iniciar esse processo de reparação. E da mesma forma, inicia também o estímulo de liberação de testosterona. O que eu acho curioso, Carla, é que a gente tem que desmistificar essa situação para as pessoas, é que quando a gente fala em testosterona, as pessoas pensam apenas na questão de um hormônio de cunho sexual, que vai dar libido, que vai dar massa muscular, que vai dar mais ímpeto. Mas a testosterona, principalmente para o homem, é o principal hormônio anti-inflamatório que nós temos. Tanto é que a deficiência e que a insuficiência de testosterona está relacionada a uma infinidade de outras patologias, outras doenças aí, né, que são aumento da chance de diabetes processo de arterial sistêmica, tudo associado a níveis baixos de testosterona ao longo do tempo. Aumenta a chance. Isso é provado, tem estudos que mostram isso. Então, não é uma questão de opinião. É realmente a ligação, a testosterona tem uma ligação direta com a redução da chance de toda doença cuja origem é a inflamação crônica. Não tem exceção para essa regra. Pois é. E a gente pode dar dois pequenos exemplos aqui de muitos outros que a gente poderia falar. Por exemplo, da hipertensão arterial, né? Poxa, Ronald, Carla, a hipertensão arterial pode estar relacionada à insuficiência de testosterona? Pode.
Porque as pessoas se esquecem, né? Ou então não vão atrás de estudar fisiologia e bioquímica. Existe uma substância que é produzida pelo endotélio vascular, chamada de óxido nítrico, que é uma substância responsável por dar aquela, né, complacência dos vasos ali. E quem é o principal estimulador de óxido nítrico? É a testosterona. Então, sem testosterona, você diminui a sua produção de óxido nítrico, deixa os seus vasos ali mais endurecidos, vamos dizer assim, e isso pode levar muitas pessoas a desenvolver hipertensão arterial. Uma outra coisa importante também, que muito pouca gente fala a respeito disso, tanto para o homem quanto para a mulher, a testosterona é um dos principais hormônios estimuladores do receptor de dopamina no meu cérebro. Então é por isso que testosterona, quando está insuficiente, eu costumo dizer uma frase, sabe, Carla? Digo muito para todos os meus alunos e para todos os meus pacientes, que vamos falar mais especificamente da mulher agora, né? Que uma mulher com insuficiência de testosterona, ela perde aquilo que pelo menos eu, como homem, acho que é o que há de mais bonito na personalidade de uma mulher, que é a segurança, que é a autoconfiança. Eu concordo 100%. Uma mulher sem testosterona é uma mulher medrosa, no consultório, uma mulher, na recepção, sabe, na primeira reticente para poder tomar as decisões mais... Eu comento com meus pacientes durante o tratamento. A primeira consulta é aquela pessoa reprimida, aquela pessoa que olha para baixo, que tem medo de falar. Carla, deixa só te interromper um segundinho só. Quem está assistindo a gente aqui agora é o Dayan Siebra. O Dayan é um cara muito legal. Dayan, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana agora, o Dayan, ele foi do mesmo hospital que eu fiz residência aqui em Recife. Ele fez residência em cirurgia geral aqui, depois em vascular. E ele foi aqui também mentorado por um grande amigo nosso, o doutor Otacílio Albuquerque. Então, de forma que eu fico muito feliz do Dayan estar aqui assistindo a nossa live aqui agora. Ele é um cara extremamente influente nesse meio aqui. Então, um abraço para você, viu, meu irmão? Forte abraço. Conversei sobre você com o Otacílio esse final de semana. Não, perdão te interromper, Carla. Vamos lá, vamos dar continuidade. E o Dayan, quando eu comecei assim, com as minhas redes sociais, bem no comecinho, ele começou a me seguir. E eu falei assim, então é porque tá dando tudo certo. Porque se o Dayan tá me seguindo, então é porque eu tô no caminho certo. E isso ele adora, eu sou muito fã dele. Então, mas o que eu estava comentando sobre a testosterona é que a gente vê no consultório, o paciente fala baixinho, olha para baixo, tímido, né, ombros curvados. Ao longo do tratamento está se impondo o peito aberto, falando mais, né, com mais firmeza, afirmando e não perguntando as coisas. Na minha visão, a testosterona, essa é a principal função dela, e tanto em homens quanto em mulheres. A firmeza, a clareza de pensamento e a forma de se impor perante a vida, né? Não é aquela pessoa com medo da vida, não é aquela pessoa que tem receio de fazer as coisas que gostaria de fazer. Não, é uma pessoa que se impõe e que mostra ao que veio. Então, eu até falei isso na live que eu fiz com o Carlos. Eu comentei justamente isso. Na minha visão, e também eu fiz uma live com o Carlos da Elmeco, né? E eu falei isso para ele. Para mim, essa é a principal. Você não está relacionada, na minha visão, né? Com a questão sexual, nem muscular, nem nada. Porque isso é que dá a definição para a pessoa de quem ela é e ao que ela veio ao mundo, né? Uma pessoa que sabe se impor, uma pessoa que sabe se posicionar perante as diferentes situações da vida sem medo, E isso diferencia as pessoas e isso que faz com que elas possam evoluir de forma adequada e atinjam seus objetivos. Então, para mim, a testosterona tem essa diferenciação nas pessoas quando elas conseguem manter os seus níveis de forma adequada. E o equilíbrio hormonal que vai privilegiar isso, né? Claro que a gente não pode pensar só nela. Tem que ter todo um equilíbrio para que ela realmente possa trazer esse efeito adequado, né? Porque a testosterona, o cérebro é uma das principais regiões onde a testosterona vai agir, né? E assim ela vai privilegiar as pessoas que têm os seus níveis adequados, com essa clareza de pensamento, de raciocínio,
a memória mais adequada, né? Não é aquela pessoa que está sempre esquecendo de tudo, que, né, não se lembra, né, não tem assim a capacidade de realmente de estudar, de aprender novas atividades, de evoluir, de novos projetos. Então, isso realmente é muita diferença. É algo incrível, assim, que eu me emociono com meus pacientes, assim, quando eu vejo, é uma evolução incrível. E às vezes eles não se dão conta, porque é uma coisa tão paliativa, tão natural, que eles não se dão conta, assim, de forma clara, só ao longo de um tempo maior, né? Mas a gente que observa, que tem um olhar um pouquinho mais clínico sobre isso, a gente observa essa visão, né? E eu fico assim maravilhada como as pessoas podem mudar a sua vida, a sua qualidade de vida, quando a gente consegue equilibrar, né, essa mágica que são os hormônios funcionando adequadamente dentro do nosso corpo. Você falou uma outra coisa aí também, cara. Eu sou muito de ficar pegando pequenos Acho detalhes, ótimo. assim, para a gente tentar desenvolver alguns assuntos, né? Eu sou aquele cara que eu fico pegando pequenos pontos, assim, para a gente poder desenvolver ao longo disso aí. E você falou a respeito também de aromatização, né? Obesidade, aromatização e tudo mais. Então, é importante que a gente toque nesse assunto também, porque um dos tecidos que mais produzem essa enzima, essa aromatase, a gente sabe que é o tecido adiposo. Isso por si, muitas vezes a gente recebe homens obesos no nosso consultório, né? Que querendo fazer uma reposição de testosterona. E algumas vezes é preciso que a gente às vezes até bote o pé no freio ali, porque a gente vê que esse paciente está com uma gordura visceral muito elevada e que se a gente der testosterona naquele momento, sem a gente preparar aquele terreno biológico antecipadamente, sem a gente corrigir os receptores dele e tudo mais, a gente acaba piorando a situação dele. Então, me fala um pouquinho a respeito disso aí, da tua experiência com isso, e com relação também a essa questão dos principais danos que essa aromatização, que essa predominância estrogênica, vamos dizer assim, que ela pode causar no homem, né? Tem, na mulher também, mas vamos focar no homem inicialmente. Naturalmente, mais testosterona. Então, a conversão inadequada, quando ocorre, pode ser ainda mais deletéria. É que, na verdade, a aromatase é a enzima responsável pela conversão testosterona e estradiol. Essa conversão é fisiológica e necessária, né? O estradiol no homem, ele é importante, a saúde óssea, imunidade, redução de doenças cardiovasculares, tudo isso está associado com níveis adequados de estradiol no homem. Só que o nível adequado de estradiol no homem está relacionado com o seu nível de testosterona. Precisa haver um equilíbrio entre esses dois hormônios no homem para que aquele estradiol seja adequado. Por isso, aqueles valores de referência que aparecem nos exames laboratoriais, eles não têm resultado, não têm significado nenhum. Aquilo ali chega a ser uma panaceia. Porque, na verdade, como o laboratório sabe qual o nível ideal de estradiol daquele homem, se ele não está relacionado com o nível de testosterona daquela mesma análise. Então, é só o médico que pode dizer para aquele homem, aquele paciente que está na frente dele, se aquele estradiol é adequado para ele ou não, através de um cálculo, uma relação direta testosterona e estradiol. É a única maneira de dizer se aquilo é ok ou não, né? Mas, enfim, quando existe essa conversão de forma adequada, maravilha. É ótimo, é perfeito, é necessário, é ideal. Agora, quando essa conversão começa a ficar exagerada, ou seja, começa a haver um desequilíbrio entre os níveis de testosterona em relação aos níveis de estradiol, aí é que esse problema começa a ocorrer. Agressividade, labilidade emocional, alterações de memória, alterações de humor, alterações de sono, podem estar diretamente relacionadas a esse excesso de estradiol no homem. Né? Sem falar... Você falou de um negócio interessante, deixa eu fazer só uma analogia, que alguns pacientes meus aqui, quando chegam, dão risada quando eu faço essa analogia para eles, né? Eu falo, olha, exatamente tudo isso que você falou, você pode ter agressividade, labilidade emocional, chorar fácil e tudo mais, alterações de memória. Aí eu falo para eles, você sabe por quê? Porque você começa a se comportar exatamente igual a mulher na TPM. Então, aquilo que a mulher naturalmente experimenta alguns dias por mês, o homem começa a experimentar um mês inteiro. Quem é que aguenta, Carla,
conviver com um homem num estado desse TPM constante o tempo todo, não dá. É um cara extremamente irritado, sem paciência, que só chato resmunga, para tudo nossa, aquilo, né? reclama, tudo É é ruim, isso. né? Tudo é difícil, qualquer coisa é difícil, qualquer coisa dá preguiça, né? Esse homem, olha, pode medir, a chance dele ter estrogênio alto é muito grande. É muito grande. Além do que também, como o nosso corpo masculino não foi preparado, não foi adaptado para essa quantidade maior de hormônio feminino, ele, ao longo do tempo, ele vai transformando um corpo de característica masculina, né, triangular, Pelos num próprios corpo de receptores característica de feminina. estrogênio que estão Porque ele ali começa a altos, aumentar o depósito. né? Então, Pois é, ele aumenta o depósito de gordura na região da mama, aumenta a espessura da glândula mamária e começa a acumular gordura aqui na região do quadril. Isso, quando o homem se olha no espelho, diminui muito a autoestima dele também. Então, você vê que é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. E o grande absurdo, Carla, porque hoje em dia, aqui em Recife, cidades de litoral, né, são cidades onde as pessoas sim, tá naturalmente sempre expõem mais calor, o coisa corpo, linda. né, na praia e tudo mais, tal. Isso. E aí, quando a gente vai na praia, a gente começa a observar situações, a quantidade Muito de alto. adolescentes com esses problemas hoje relacionados à predominância estrogênica e obesidade. Isso é um problema que pode até, inclusive nos adolescentes, retardar o processo de puberdade. Isso é uma coisa extremamente séria, que tem que ser encarada hoje como uma situação de saúde pública. Além dessa questão que você falou da aromatase, a gente não pode se esquecer que essa gordura visceral também produz citocinas inflamatórias, que essa gordura visceral também que essas citocinas inflamatórias promovem resistência à insulina, então faz com que aumentem os nossos níveis de insulina, resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade, né? Então, o mecanismo é exatamente o mesmo. Então, a pessoa passa a não ter mais a resposta do hormônio da saciedade. E aí, o que acontece? É engraçado, como muitas vezes eu recebo alguns pacientes assim, obesos aqui, jovens ainda, com nível de testosterona lá embaixo e com nível de LH e de FSH também muito baixinhos. Então, se o médico, se o colega não estiver preparado para entender a fisiologia dessa situação, primeira coisa, ele vai pensar o quê? Pô, esse cara tomou um esteroide anabolizante, né? Fez um pico suprafisiológico e bloqueou lá o eixo dele. Aí o paciente vira para ele e fala assim, doutor, eu te juro, de pé juro que eu não tomei esteroide anabolizante, eu não fiz uso, tal. Aí ele pensa, para um pouquinho e fala, esse cara tá mentindo. E aí insiste um pouquinho mais. E quando ele resolve acreditar no caso, pois é. Aí ele acaba pedindo outro exame na expectativa que venha diferente, o exame vem a mesma coisa. Mas se ele não souber da fisiologia, que tanto a insulina, quanto o excesso de estradiol, quanto as citocinas inflamatórias, quanto o excesso de leptina, são capazes de atuar aqui no nosso hipotálamo em um grupo de neurônios chamados neurônios quispeptinérgicos, que é quem estimulam o GNRH. Então, se eu bloqueio essa quispeptina, eu bloqueio o GNRH estimularia quem? O LH e o FSH, que são os hormônios que estimulam os testículos. Ou seja, além desse homem não ter estímulo nenhum nos seus testículos, o pouquinho de testosterona que ele tem está sendo transformado em hormônio feminino. Aí a desgraça está pronta, está feita, né? Meu Deus do céu. E aí a gente tem que entender dessa fisiologia para saber que nesses homens, de cara, nós não podemos entrar com testosterona. Tem que desinflamar esse piorar a situação. O organismo precisa ser desinflamado. É um peixe numa água suja, né? Não adianta a gente dar a melhor ração para ele. Ele não vai melhorar. A gente precisa limpar aquela água, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Não tem outro jeito. E aí você falou uma outra coisa. Você falou uma outra coisa também. Você é mais jovem do que eu. Talvez você não se lembre do Pepeu Gomes, que era o marido da Baby Consuelo, que hoje chama Baby do Brasil. E ele tinha uma música, ele tem uma música, que tem um trechinho dela que fala assim, que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Então eu trago esse pedacinho aí
Porque você falou que o estradiol também, em uma concentração fisiológica, Claro. ele é importante para o homem. E é realmente importante. E por que eu digo isso também? Porque a gente tem um outro exemplo muito assim clássico também que a gente observou alguns anos atrás. Talvez você não goste de assistir lutas de MMA, mas eu gosto daqueles que ficam às vezes Porque até um sempre pouco são mais tardes, tarde. né? E muitos anos atrás, pois é, a gente sabe que o Spider, né, Ah, o Anderson Silva, ele na época ele foi banido do MMA durante um tempo, porque ele começou a usar doses suprafisiológicas de hormônio de testosterona para tentar ganhar um pouco mais de massa muscular, que ele era muito magrinho. Só que erraram na mão ali da anti-aromatização. O que acontece? Bloquearam completamente ali a aromatase sim, e o ele nível teve de estradiol do fratura, Anderson né? Silva, ó, Exatamente. tchuf, É. foi lá para baixo. O que aconteceu? Não teve proteção de massa óssea, enfraqueceu os ossos dele, e aquele chute destruidor que ele tinha, que dava na canela de todo mundo, quando ele foi tentar fazer isso aí com o Chris Weidman, Sim, a quebrou perninha como dele uma varinha, né? estourou no meio, foi uma fratura exposta, como uma varinha. Então, da importância da gente entender os limites de determinados hormônios para ambos os sexos, né? Porque se a natureza colocou esses hormônios aqui, é importante que a gente obedeça também Os essa hormônios, eles são percepção, né? importantíssimos, todos eles, mas nos seus níveis ideais e no momento certo. Por exemplo, o cortisol. O pobre cortisol já foi, né, tão mal falado, né? Ah, o hormônio do estresse, o hormônio que faz mal, o hormônio que isso, que aquilo. E ele, na minha visão, é o hormônio. Se eu tivesse que escolher só um, né? Eu brinco com os meus pacientes. Se eu tivesse que escolher só um, não tivesse opção de tratar mais do que um hormônio, eu trataria o cortisol. Porque ele é o hormônio da vida, né? Ele é o hormônio Sem que nos dúvida. dá energia, que nos dá tudo. Só que é claro que se ele estiver excessivamente alto por muito tempo, ele vai prejudicar, como qualquer coisa na vida em excesso. E como qualquer coisa em deficiência também. Então, não existe nenhum hormônio que faça mal. Eles precisam estar bem equilibrados e precisam ter um equilíbrio ideal entre eles também, que é fundamental. Então, todos são importantes, não tem exceção. Obviamente, eu brinco com meus pacientes, o organismo não iria gastar a sua energia, o seu tempo, né, em produzir algo que nos prejudicasse, né? Se ele é produzido, é porque é necessário, só que às vezes o desequilíbrio Exatamente. metabólico, alguma coisa, faz com que aquele nível se eleve, e aí sim, aquela elevação é que causa o prejuízo, não o hormônio em si, né? Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que quando a gente vai falar de suplementação hormonal, ela deve ser feita com o hormônio certo, na dose certa e apenas para Precisa, quem com certeza. precisa, né? Essa é a máxima. Né? Então, o hormônio certo, no caso aí, hormônios isomoleculares, na dose certa, no padrão fisiológico e para quem precisa. E aí você falou também da questão do cortisol como hormônio master, como hormônio de energia da vida. Isso é muito importante a gente colocar isso aí, porque muitas vezes nós pegamos alguns pacientes que têm uma insuficiência de cortisol, né? Que numa fase inicial ele fica lá em cima, depois a linha de base está aqui, ele vem aqui para baixo, né? Que é um achatamento da curva diurna do cortisol. E aí, muitas vezes, a gente vê muitos colegas da linha convencional que começam a fazer suplementação hormonal por determinadas carências. Vamos dizer aqui, por exemplo, de hormônio tiroidiano, até mesmo de testosterona também, tá? E aí o que acontece? O resultado não é interessante, o resultado não é bom, a coisa não flui. Por quê? Eu costumo dizer para os meus pacientes que dois dos nossos principais hormônios, e esses aqui eu vou referir que são a testosterona e o T3, que é o hormônio tiroidiano ativo, para que eles façam um efeito dentro da gente, não adianta simplesmente esses hormônios estarem aqui, ó, passeando Exatamente, dentro não da minha corrente funciona. sanguínea. Porque não é no sangue o local onde o hormônio faz efeito. Ele vai fazer efeito no momento em que ele se encaixa no receptor celular. O problema é que esse receptor celular ele não fica com essa boquinha dele aberta o dia inteiro, não. Ele fica fechadinho. É preciso que tenham dois hormônios, um que atua durante o dia e outro durante a noite, que vem aqui, ó, sensibiliza para ele abrir os outros hormônios se encaixarem. Que, no caso, é o cortisol e a melatonina. Porém, a melatonina
sem o cortisol também não funciona. É por isso que, se houver, em caso de insuficiência de cortisol, este obrigatoriamente deve ser É o o primeiro. primeiro hormônio a ser Quem corrigido. toma melatonina e não tem cortisol, meu Deus, é um horror. E é muito comum, porque tem a automedicação, né? As pessoas Piora o sono, compram, né? né? Às vezes viajam, aí escutaram o que faz bem, daí compram. E a pessoa tem um baixo nível de cortisol, meu Deus, uma série de sintomas negativos. Cefaleia, Aí fala, cansaço. não fez Diz efeito, assim, né? esse hormônio para mim não faz bem. Tipo assim, eu já escutei isso várias vezes. Isso não me faz bem. É. Não é que não faça bem, é que provavelmente aquele momento não é o certo, porque outras alterações não foram corrigidas e aí realmente ele vai mais prejudicado do que ajudado. Mas isso não faz dele um hormônio desnecessário ou ruim. Simplesmente não foi bem adequado àquele ambiente naquele momento. Né? Então, esse entendimento é engraçado, é interessante, é necessário, né? Isso acontece muito também com relação ao T3, né? Porque se eu der um hormônio, um T3, para um paciente meu que não tem o receptor, o que vai acontecer? Esse T3 vai tentar se encaixar no receptor, não consegue, e ele fica aqui. Na hora que aquele receptor dá uma bobeirinha assim, que ele se abre, existe um encaixe maciço ali de T3, e é onde eles começam a desenvolver aqueles sintomas, né? Como tremor, taquicardia e tudo mais. E fala, doutor, esse hormônio não serve para mim. Fala, peraí, meu amigo, não é que esse hormônio não serve para você. É você que, neste momento, Sim, não é a não melhor serve para opção esse neste hormônio, momento. né? Então, é importante que os colegas que estejam nos ouvindo aqui tenham essa consciência daquilo que nós viemos conversando desde o comecinho aqui. Essa frase, o hormônio certo na dose certa e apenas para quem precisa. E é preciso que se obedeça também uma determinada hierarquia. Isso aí que você falou de um peixinho na água suja, isso é perfeito. É uma analogia que eu já roubei para mim aqui também, para o meu dia a dia, né? Que se eu não limpar essa água desse peixe, não adianta nada. Ele, né? A comidinha que eu Não jogo vai ali fazer efeito, não não vai pode ser fazer a comida efeito, não mais vai ter cara do mundo. resultado. Não adianta, aquela água tá suja, então ele fica doente naturalmente. Agora, às vezes não dando nada, só trocando a água, ele já fica incrível, né? Às vezes não precisa fazer muita coisa. Às vezes é só organizar aquele ambiente interno, né? Que é o universo onde a gente vive, o nosso corpo, né? Ele precisa estar bem equilibrado. E a inflamação, embora seja algo assim incipiente que as pessoas não enxergam, né? Parece que se a gente não enxerga, não existe, né? E é engraçado isso. Então, às vezes a gente fala inflamação, parece que a gente está falando, sei lá, de uma coisa, né? Sei lá, não sei, não é? É, porque as pessoas confundem com aquela inflamação, É, daquela batida que fica vermelho, né? Dor, calor, rubor, aquilo tudo que a gente aprende. Mas não é não, dessa é inflamação que uma a gente fala, inflamação né, Carlos? incipiente, porém crônica. Ela não é tão intensa quanto a inflamação aguda, quando a gente fica com uma amidalite, por exemplo, que a gente tem aquela inflamação aguda que vai lá para tentar combater aquela bactéria. E isso vai durar uma semana, 10 dias, às vezes um pouco mais. A inflamação crônica, não, ela é mais leve, não é tão intensa quanto a aguda, porém ela é contínua ao longo de um tempo prolongado. E isso é que vai causar os danos aos tecidos e causar os processos oxidantes e que vão prejudicar o funcionamento do corpo como um todo, principalmente as glândulas, né? As glândulas são uma das áreas mais sensíveis à inflamação. A tireoidite de Hashimoto, por exemplo, é o hipotireoidismo mais comum hoje no mundo e tem na sua origem a inflamação crônica, né? Então, a gente não precisa nem dar outros exemplos, mas qualquer outro exemplo que a gente dê de alguma deficiência glandular, muitas vezes, comumente, está associado a processos inflamatórios crônicos. Só que como não é percebido e como não é diagnosticado assim com uma imagem, alguma coisa que se enxerga, alguma coisa que se meça de forma totalmente aleatória, às vezes parece que a gente está, né, imaginando situações inexistentes, mas esses são processos reais e que ocorrem e que no momento que a gente corrige, é incrível como o corpo ganha uma energia de uma maneira assim que os pacientes que têm inflamação crônica, e que são muitos, quando a gente corrige com desintoxicação intestinal e outros processos mais agudos, só essa fase inicial da terapêutica
sem hormônio nenhum, sem nada, eles já veem uma melhora tão incrível que nem eles acreditam. Porque às vezes eu sinto que eles... Limpando o aquário, né? E eles fazem isso, e eu sou grata a eles por isso, mas em confiança a mim, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Mas depois que eles finalizam o processo, eles veem que realmente aquilo é algo que é real, né? Porque eles percebem a diferença num curtíssimo espaço de tempo. Claro que todo o processo não foi corrigido, mas uma boa parte dele, ou uma parte mais intensa dele, foi amenizada ao menos. E só isso já é suficiente para ele já sentir melhor em termos de energia, de disposição, de uma série de fatores. Assim. É algo assim, muito incrível e muito, assim, né? A gente se sente recompensada quando a gente vê essas respostas e acontece quase que em 100% dos casos. Se o paciente faz efetivamente a terapêutica, é muito eficaz. E aí a gente vê como a inflamação prejudica a gente. Carla, eu quero comentar. Eu quero comentar contigo a respeito de um artigo científico que saiu essa semana passada, que saiu na mídia, que saiu todo mundo publicando e falando muito dele aí. Mas antes, deixa eu só mandar um recado para a turma toda que está assistindo a gente aqui, de que essa semana a gente lançou o canal DR Ronald Canejo lá no TikTok. E a gente está começando a movimentar essa semana lá no TikTok. Eu vou ter que tirar um pouquinho esse paletó aqui para começar a publicar alguma coisa a mais. E as pessoas que estiverem nos ouvindo aí, comecem a seguir lá. É o mesmo arroba DR Ronald Canejo. Então, sigam-me lá no TikTok, que vai ser bem legal para vocês. Mas que artigo é esse, né? Que eu quero comentar contigo agora. Foi um artigo relacionando a a prevenção da doença de Alzheimer em mulheres com reposição de estradiol. Poxa, parece que estão descobrindo a roda agora. Uma coisa que a gente já vem falando há tanto tempo, meu Deus. Mas que só começa a ter credibilidade a partir do momento que sai da mídia, divulgado, que sai, né? Que nem a vitamina D, quando, no início da Covid, que ela começou daí sim a ter um destaque, porque antes era algo totalmente desacreditado, né? Que se falava no hormônio D, nos seus benefícios e tudo mais. Ah, não, isso é papo de maluco, não é assim. Não é assim. Daí, com a Covid, daí surgiram artigos que mostravam, né, que as pessoas que tinham aumento dos níveis de vitamina D naturalmente, em geral, não tinham uma ação tão intensa da Covid, do vírus, que tinham uma evolução melhor. E aí começou a ficar sendo estudado, começou a ser valorizado. Hoje é muito comum os pacientes fazem reposição, já vêm com níveis não tão baixos quanto antes, pelo menos, embora não sejam ideais, muito melhor do que antes, né? Não sei, mas é isso que eu observo. Então é a mesma coisa, às vezes precisa ter um impacto na mídia para que realmente algo que já é conhecido por quem estuda e por quem acompanha e quem acredita no trabalho sério e que principalmente quem acredita na fisiologia, né? Porque eu digo para os pacientes, as coisas que eu falo, eu não estou inventando, está escrito nos livros de fisiologia, não está escrito nem, não é nem artigo, é na fisiologia, né? Pega o Guyton, pega os o Guyton, livros clássicos, né? É o corpo, pois né? Que diz como funciona, não sou eu, né? Pois é. E aí eu fico pensando também, gente, aquela história que você comentou, eu adorei essa questão da aguinha do aquário, porque existe ainda aquela questão das pessoas pensarem na janela de oportunidade para as mulheres para poderem fazer reposição hormonal. Eu coloquei lá no grupo dos meus alunos, lá do RC Club, né, que é o grupo de mentorias que eu tenho lá, um artigo científico de revisão sistemática agora de 2022, mostrando que mesmo em mulheres que têm trombofilia, a administração de hormônios bioidênticos, como são hormônios anti-inflamatórios, eles melhoram, não tem nenhum fator de estímulo à cascata claro que não, de coagulação. Não tem associação. Óbvio que todas as vezes que a gente... Pois é, e todas as vezes que a gente... Agora, óbvio, todas as vezes que a gente encontrar uma mulher que já passou dessa janela dita de 10 anos,
O que a gente tem que pensar é que essas mulheres passaram 10 anos sem os seus hormônios anti-inflamatórios. E isso pode ter gerado algumas alterações em nível endotelial, né? Formação de placa de ateroma e tudo mais. Porém, o que a gente tem que pensar é que essas mulheres estão com seus receptores há 10 anos fechadinhos. Então, não dá para um profissional poder imaginar que vai entrar com uma dose de hormônio sexual para essas mulheres do mesmo jeito que ele entraria para aquela que tem um ano, processo 6 meses, ou 2 anos, perimenopausa. Não é. Exato. A gente tem que primeiro ressensibilizar esses receptores e os dois hormônios que trabalham magnificamente nessa situação são o cortisol e a melatonina. E depois, quando chegar o momento de fazer essa suplementação, essa reposição, que a gente faça com doses iniciais muito pequenininhas para poder ir avaliando posteriormente. E isso abre um leque de oportunidades gigantesco para uma grande parcela de mulheres que, por medo, por não ter sido indicado, porque existe até uma contraindicação por muitos não foi indicado uma reposição hormonal. O medo dos pacientes, muitas vezes, vem Exatamente. desses profissionais que falam mal, que falam contra, né? Que não, já passou o momento. Passou o momento certo, agora já não adianta mais. Como se a única finalidade do tratamento hormonal em mulheres na menopausa fosse eliminar os calorões. Essa é a menor finalidade, né? É a finalidade. Claro que calorões é uma coisa que incomoda, claro que sim. Mas não é isso que vai trazer prejuízo à saúde, como a deficiência hormonal trará no médio e longo prazo. Do mesmo jeito que a progesterona também, que não indicam para mulheres que não têm útero, isso é o maior absurdo que existe no mundo. Porque um dos maiores locais do tecido que tem maior concentração de receptor para progesterona é o nosso cérebro. Tanto é que ela vem sendo estudada nesse momento de pós-Covid agora, até para recuperação de mulheres que tiveram AVC com relação a isso. Para você ver o nível, né, de potencial anti-inflamatório que esses hormônios têm. Mas, minha amiga Carla... Pois é, eu olhei agora, eu falei, não acredito. Para a gente acabar essa live. Eu brinquei com o Ronald antes. Olha, não Caramba, sei se gente pode, mas eu acho que é verdade. Bora? Já está aqui. Não dá spoiler, não, porque já está aqui, tá? Bom. E foi muito rápido e a gente falou 1%, nem isso. Nem isso, é verdade. Olha, Carla, é sempre bom conversar com você. Você é uma pessoa que tem um astral lá em cima. É impossível a gente chegar perto de você, conversar com você, sem ser contagiado por essa alegria que você transmite sempre assim, tá? Então, parabéns. Obrigado por você ter aceitado vir bater papo com a turma toda hoje aqui. Eu tenho certeza que todas as pessoas que nos ouviram saíram desse momento, saíram dessa live aqui com mais conhecimento, com mais confiança para poder tocar a sua vida em diante e procurar, né, ter mais assertividade no seu tratamento. Né? Às vezes é um wake-up call, né? Porque daí a pessoa, opa, de repente isso é para mim, né? Então, não é que a gente está dizendo que sempre que a pessoa tem cansaço vai ser tal problema, sempre que a pessoa está sem libido vai ser deficiência hormonal. Não, claro que não. Mas é uma forma de conhecimento que precisa ser transferida para que as pessoas em geral entendam que é uma possibilidade. E a partir dessa possibilidade, ir buscar ajuda em pessoas que conheçam, que realmente tenham conhecimento para fazer uma análise adequada. Né? Não adianta simplesmente medir um nível de testosterona e dizer, está na faixa de referência. Seja feliz, né? Siga em frente e a pessoa... Não é isso, é uma análise completa, de verdade, sem olhar valores de referência, porque os meus níveis são necessários, diferentes do nível de uma colega da minha idade, diferente da minha filha, diferente dos teus níveis. Cada pessoa é individual e a gente precisa se valorizar desta forma e pedir ou exigir ao médico que está nos avaliando que nos avalie desta forma. E isso é o certo, porque assim a gente vai ter o diagnóstico certo, o tratamento certo e vai ter uma vida mais feliz, mais saudável, que é o que todos queremos. Mas muito obrigada, eu adorei. Beleza. Muito obrigada, foi uma honra participar.
Foi incrível, é sempre incrível falar contigo, porque é uma pessoa maravilhosa, então não teria como ser diferente. E até a próxima. Obrigado, querido. Vamos lá, depois a gente bate um papo e vamos combinar para a gente fazer mais um lá na frente. Muito tá bom? obrigada pela presença Beijo de todos. grande, minha amiga. Tchau. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau.